Pessoal, aqui eu tenho, né, uma tela do SAP, uma nota fiscal de saída, eu tenho aqui meu cliente, eu tenho um produto, e nós temos aqui nas notas, né, o campo código de imposto. No fundo, o nosso grande desejo é, nas notas, né, sendo uma nota de entrada ou uma nota de saída, nós temos que relacionar o parceiro de negócio, o nosso produto ou serviço, e o SAP precisa de um código de imposto, tá? O código de imposto estando correto, adequado, isso vai dar um sucesso para a gente. Se fosse uma venda, por exemplo, uma remessa, com o código de imposto adequado, no final desse processo a gente vai transmitir uma nota para o Cefaz e com isso a gente vai ter a geração de uma DANF, por exemplo. Então, todo mundo quer faturar, emitir a nota e gerar a DANF, é um processo, né, importantíssimo para qualquer empresa. E para chegar nessa DANF, gente, nós precisamos muito do código de imposto. Tá? Então, o assunto todo aqui começa com o código de imposto. Mas, no fundo, o tópico principal não é o código de imposto aqui, é a determinação do código de imposto. Aqui começa uma questão. Muitas pessoas misturam isso dentro do SAP e pensam que é uma coisa só. Claro que, no fundo, elas são uma coisa natural, né? Mas o Business One tem o código de imposto e tem a determinação do código de imposto. São duas coisas separadas e que a gente precisa aprender a ligar esses dois itens, tá? Entendendo isso, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. E o que vem a ser uma determinação, pessoal? A determinação é o seguinte, vou dar um exemplo aqui já direto no SAP. Eu poderia acessar a minha nota fiscal de saída, né, um documento de saída, uma nota de saída. Eu posso relacionar um cliente aqui da minha empresa, vou colocar aqui a G2 Tecnologia como cliente, posso indicar o produto que eu quero estar vendendo para esse cliente, produto ou prestação de serviço. Né? Empresas de serviço vão pegar um item de prestação de serviço. Selecionei aqui um produto, um televisor, por exemplo, posso indicar meu preço, vou vender esse televisor por R$ 3.000, e aí eu preciso de um código de imposto, tá? Nós podemos, pessoal, clicar aqui no campo código de imposto e manualmente achar um código de imposto, que vai ter ICMS, IPI, PIS. Eu posso fazer isso manualmente. O que é a determinação, então? A determinação é um recurso do SAP que automaticamente vai me indicar os impostos corretos para essa nota. E isso funciona como, gente? Eu tenho um campo aqui chamado utilização, eu vou preencher a utilização. A utilização é a famosa natureza da operação, só que no SAP é chamado de utilização, mas é a mesma coisa, né? Então, eu poderia dizer que a utilização é uma venda de materiais que eu adquiri de um terceiro, né? A popular revenda ou venda de mercadorias. Então, quando eu escolher essa natureza de operação ou essa utilização, aqui pode ter uma inteligência do SAP, como ocorreu no meu caso, de já indicar um código de imposto. Observem que esse campo estava vazio e depois que eu preenchi a utilização, o SAP automaticamente me indicou um código de imposto. Isso é a determinação funcionando. Vou repetir, tá? Ó, eu vou colocar uma utilização em branco, vou confirmar. Reparem que eu não tenho o código de imposto preenchido aqui na tela da nota. Volto na utilização, vou escolher a utilização venda, né, adquirida de terceiros. Quando eu coloquei uma utilização, o SAP já me indicou um código de imposto. Isso é a determinação, pessoal. Basta que eu selecione a utilização e um código de imposto pronto, correto, vai aparecer no meu SAP. É isso que eu quero mostrar para vocês. O que a gente precisa fazer, como configurar o SAP para ter esta inteligência dentro do nosso sistema, pessoal. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ó, o Renato mandou uma pergunta para nós. Renato, seja muito bem-vindo. É a sua primeira vez no webinar da G2. Bem-vindo. O Renato está perguntando se o webinar está sendo gravado e se vai ser disponibilizado. Sim, Renato, o webinar é gravado e depois será disponibilizado nos canais da G2 Tecnologia. A G2 tem um site, tem blog e tem também um canal no YouTube. Acessem o YouTube, pessoal, se inscrevam lá no YouTube
e vocês vão poder rever essas aulas, esses vídeos. Aliás, tem vários outros vídeos lá de SAP. Então, gente, por favor, se inscrevam no YouTube, assistam os materiais lá, tá? Eu visito muita empresa, muito cliente. Os clientes me pedem, às vezes, alguma ajuda de coisas que já estão lá no YouTube prontas, gratuitas para vocês assistirem, tá? Acessem o YouTube e vejam todos os vídeos. Tem muito material lá para vocês consumirem. Dando sequência, pessoal. Então, eu dei um overview aqui para vocês observarem uma determinação funcionando dentro do SAP. Mas vamos explorar mais, pessoal. Vamos entender mais coisas aqui. Na realidade, né, antes de nós chegarmos na determinação do código de imposto, eu preciso ter o código de imposto. Lembre-se que são duas coisas separadas. Código de imposto é uma coisa, determinação do código de imposto é outra. E o primeiro passo é ter um código de imposto. Aqui na minha tela, vocês vão poder observar um código de imposto já preenchido, já cadastrado, né? Um código de imposto, ele tem um código aqui único, por exemplo, aqui é o 5101002, ele vai ter uma descrição. Existe aqui uma combinação de impostos, eu posso combinar os impostos da nota, então eu posso dizer, como esse caso, que eu tenho ICMS, IPI, PIS e COFINS, mas eu poderia ter um outro código de imposto, onde eu poderia incluir o imposto de importação, ou um ST, um ICMS-ST, ou se fosse uma prestação de serviço, eu poderia ter o ISS, um PIS e COFINS. Para cada situação que vocês tiverem de impostos, né, nós teremos uma combinação diferente de impostos aqui para o SAP. É bastante importante a combinação dos impostos. Um código de imposto também vai nos dar, pessoal, o CFOP de entrada, um CFOP de saída, e nesse grid aqui abaixo, eu listo os 4 impostos de acordo com a combinação de imposto que eu escolhi. Essa combinação tem 4 impostos, por isso eu posso preencher 4 aqui nessa lista. E aí eu vou escolher as alíquotas dos meus impostos. Aqui eu tenho ICMS de 18, IPI de 15, PIS de 1,65 e um COFINS aqui de 7,6. Além das alíquotas dos impostos, nós também temos aqui o CST, é outra informação que aparece numa nota. Então, eu tenho um CST para o ICMS, o CST do IPI, do PIS e da COFINS. É bastante informação, gente, né? No Brasil é bastante detalhado a parte fiscal, a parte de impostos. Vocês sabem bem, não é o SAP que exige isso, mas sim a nossa regra fiscal, a nossa legislação, né? E por isso que é bastante situado e pedido uma reforma tributária, porque é difícil. As empresas sofrem para entender e ficar sempre atualizadas com essas informações fiscais. Vamos avançar, pessoal. Mas um assunto importante que nós temos aqui no Código de Imposto é o CFOP. Né? Nós temos 2 campos aqui para informar o CFOP. Muitos aí de vocês já devem conhecer CFOP, mas eu trouxe um slide aqui para quem não conhece. Sempre tem alguém que está assistindo isso aqui pela primeira vez, então vale a pena gastar uns segundos aqui e explicar. CFOP, pessoal, é o Código Fiscal de Operações e de Prestações. É um código gerado e mantido pelo governo, e através desse código o governo sabe que tipo de operação as empresas estão fazendo naquela nota, naquela fatura. Existe uma lista grande de operações, né? Ou seja, de CFOPs, mas eu trouxe um aqui de exemplo. Eu tenho um CFOP, por exemplo, que é para compra ou então venda de mercadorias. É aquela empresa que compra, armazena no teu estoque e depois vende. Então, esse tipo de operação, né, de uma empresa é destacado por uma série aqui de CFOPs, que no caso aqui é o exemplo do 1102, né, o 1102. Só que o CFOP tem uma regra, pessoal, que às vezes as pessoas desconhecem, né? O CFOP ele tem que ser lido por uma operação de entrada ou uma operação de saída. Dentro de uma operação de entrada, eu posso ter a entrada é a compra, né? Eu posso ter um processo de compra de um fornecedor dentro do meu próprio estado, ou seja, no estado, fora do estado, eu posso comprar de alguém, de um fornecedor que está fora do meu estado, tá? Ou seja, se eu estou em São Paulo, eu posso comprar de alguém de Minas Gerais, do Paraná.
E eu posso comprar de fora do país, aí nós temos uma importação. De acordo com essa origem, pessoal, nós temos um código diferente para o CFOP. Notem que o primeiro dígito do CFOP ele vai mudar de acordo com essa origem. Então, se eu comprar algo dentro do estado de São Paulo, estou considerando que eu, Roberto, né, estou numa empresa no estado de São Paulo. O meu CFOP vai ser o 102, começando com 1. Se o fornecedor for de fora do estado, o CFOP começa com o dígito 2, é o 202. E se eu comprar de fora do país, é o 302. Então, isso é bastante significativo, saber qual CFOP utilizar e, principalmente, analisar esse primeiro dígito que vai indicar essa origem. Dentro do estado é 1, fora do estado começa com 2, e se for uma importação, vai iniciar com 3. Eu também posso vender esses produtos, né, esses materiais, então aí eu teria uma operação de saída, e a gente vai seguir a mesma regra, só que os dígitos iniciais eles vão mudar. Se eu vendo para um cliente dentro do meu próprio estado, eu vou começar o CFOP com 5, ficaria 5.102. Se eu vender para um cliente fora do estado de São Paulo, estou considerando, Roberto, que eu estou em São Paulo, 6.102 fora do estado. E se eu exportar, vender para fora do país, eu teria o 7.102. Tá? Então, observem que são regras aqui para a utilização do CFOP. O SAP, pessoal, já tem os CFOPs cadastrados. Nós, na verdade, só precisamos escolher ou dizer qual CFOP queremos utilizar. Outro ponto significante, pessoal, é que quando a gente vai, por exemplo, vender um produto para um cliente ou enviar um produto, uma remessa de materiais para um cliente nosso, né, ou para até um outro tipo de parceiro de negócio, nós vamos ter impostos naquela operação. Tá? Um desses impostos, um desses tributos, será o nosso ICMS. Tá? É claro que não tem só o ICMS, tá, pessoal? E eu não quero, não é o objetivo aqui, detalhar todas as operações fiscais. É apenas trazer um exemplo de como usar a determinação. Por isso que eu vou fazer esse overview aqui. Considerando, pessoal, apenas o imposto ICMS, uma operação, eu posso estar vendendo meus produtos, meus materiais, né, para o meu cliente, e o meu cliente pode estar em São Paulo, ou pode estar fora do estado de São Paulo, ou até no exterior. E aí é muito popular essa tabela aqui do ICMS, tá? Onde aqui do lado esquerdo nós temos o estado de origem, ou seja, onde é que está a tua empresa, né, a tua origem. E aqui em cima eu tenho o estado de destino, para onde eu estou enviando aquela mercadoria. Cruzando essas duas informações, nós vamos descobrir as alíquotas, né? Qual alíquota, qual é a alíquota do ICMS que eu devo estar utilizando. Então, por exemplo, se eu estou em São Paulo, tenho aqui a linha, vamos pegar um exemplo aqui assim. Se eu sou uma empresa que está no Ceará, né? Eu tenho aqui a linha do Ceará, e quero vender para o estado do Rio de Janeiro, basta que eu faça esse cruzamento. Vamos pegar aqui no começo para não complicar. Se eu estou no Ceará e vou vender aqui para Bahia, pessoal, eu tenho essa intersecção aqui, né? Linha do Ceará e coluna aqui da Bahia. E eu vou observar que eu tenho aqui 12, né? Seria 12%. Ou seja, seria a alíquota que eu deveria usar se a minha empresa estivesse no Ceará e eu estivesse vendendo para um cliente que estivesse na Bahia, tá? É assim que essa tabela deveria ser lida, né? Onde é que você está e para qual estado você está vendendo. Considerando aqui São Paulo, vocês vão observar que São Paulo, para vários estados, a alíquota é 7, né, 7%. Apareceu um estado aqui com 12, Minas Gerais, mais estados com 7, apareceu o Paraná com 12 e por aí vai. E eu posso também ter uma venda, evidentemente, dentro do meu próprio estado. Então, se eu faço uma venda de São Paulo para São Paulo mesmo, eu vou ter uma alíquota de 18% do ICMS. A última coluna, vocês vão ver que tem um EX, que é de exportação. Então, se eu estou em São Paulo e eu exporto os meus produtos, né, ou seja, vendo para outro país, eu vou ter uma alíquota de 4%. Bom, é assim que a gente lê essa tabela, pessoal. Detalhe, né? Muita gente aqui já sabe disso. Essa tabela é apenas um início para entender o ICMS. Existem regras por estado,
existem regras por produtos, né, por NCMs, mas essa seria uma regra geral. E aí podem existir regras mais específicas que podem fazer com que essa alíquota se modifique. Não será sempre isso, né? Dependendo do item que você está comercializando, do teu produto, do teu NCM, do teu estado de destino, os estados podem possuir protocolos, essas alíquotas podem ser diferenciadas, tá? Existem, por isso que é complexo no Brasil, né? Existem inúmeras regras e exceções que fazem a gente ter uma alíquota maior ou menor. Eu posso ter venda para consumidor final, interestadual, e aí a alíquota é outra. Existe o FCP do ICMS, existe o ICMS-ST, existe o DIFAL do ICMS. Gente, o assunto é grande. Mas eu quero trazer um exemplo aqui para compreendermos a determinação. E eu vou trabalhar com essa tabela, tá? O exemplo que eu vou fazer para vocês é uma venda partindo de São Paulo. Eu vou fazer uma venda aqui para alguns estados e eu preciso usar a alíquota correta. O meu exemplo, eu vou fazer uma venda de São Paulo para o Ceará. Então, eu vou ter que ter um imposto aqui de ICMS de 7%. Depois, eu vou querer fazer a mesma venda para Pernambuco. Então, eu tenho também para Pernambuco uma alíquota de 7%. Mas se eu vender para São Paulo, tem que ser 18%. É essa complexidade que eu quero trazer para vocês, gente. Perdão. Se eu vender, né, para um cliente do Ceará, é 7%. Se eu vender para Minas Gerais, é 12%. Se eu vender dentro de São Paulo, é 8%. Como que eu consigo deixar o SAP inteligente para entender isso? Que num momento é 7%, depois num outro momento eu tenho 12%, depois eu tenho 18%. Tá? Então, eu quero trazer este exemplo, esse exercício para vocês compreenderem a determinação do SAP. Outro item, senhores, que aparece no código de imposto do SAP, ó, só vou voltar um pouquinho. Notem que eu comecei falando do código de imposto e eu estou explicando para vocês que tem CFOP no código de imposto, que nós determinamos as alíquotas dos tributos, né, dos impostos, no código de imposto, e o código de imposto também precisa do CST. Então, aqui eu falei do CFOP, aqui eu expliquei as diferentes alíquotas de ICMS que a gente pode ter, e nesse slide eu tenho a tabela de CST. Na verdade, uma tabela bem resumida. Aqui está aqui nesse slide. CST, o que é, gente? É o Código de Situação Tributária. Tá? É um outro código que aparece nas nossas operações. O CST, ele é utilizado no Brasil para determinar o quê? A origem da mercadoria. De onde veio aquela mercadoria? Eu posso estar vendendo aqui os meus produtos, mas o governo, né, o fisco, ele quer saber a origem desse nosso material. Vai existir, pessoal, uma série de itens, né? Por exemplo, eu tenho uma opção aqui, ó. Quando a minha empresa, né, ela é tributada integralmente sobre aquele imposto. Então, eu tenho a linha do tributado integralmente. Eu tenho uma segunda linha, onde eu sou tributado e com cobrança do ICMS por substituição tributária. Eu tenho uma terceira linha, onde a minha empresa pode ter uma redução de base de cálculo. É o governo que determina essas situações, tá, pessoal? Aqui só tem 3, tá? Eu peguei isso aqui do Google e vejam que o Google me disse que tinha mais 9 linhas. Então, não temos todas aqui, são apenas 3 exemplos, tá? Importante vocês se atentarem e entenderem a origem da empresa para a origem, né, em relação à empresa que vocês trabalham. Mas exemplo, como é que é esse código, tá? Se no meu caso eu sou tributado integralmente sobre o ICMS, eu vou usar esse código aqui, ó, o 000. Agora, repare que vai ter uma variação, tá? Na verdade, o CST, ele vai ser os 2 últimos dígitos, que é o 00. Então, aqui eu tenho 00, aqui na segunda opção eu também tenho 00. Na primeira, aqui eu tenho uma coluna nacional e aqui eu tenho uma coluna adquirida no mercado interno. Pessoal, aqui vão aparecer também colunas, tá? Se eu fiz uma compra desse produto no mercado, ou melhor, no mercado não aqui. Se eu fiz uma compra de um produto nacional, esse primeiro dígito vai começar com 0.
Então, eu vou ter 0 para indicar que o produto ele tem uma origem nacional. E os dois últimos dígitos, 00, vão representar que ele é tributado integralmente. O que é o 200? O 2 aqui inicial representa uma outra situação, que é o produto que foi adquirido no mercado interno, que é diferente de um produto nacional. Na verdade, a segunda opção é um produto que foi adquirido no mercado interno, mas ele pode ter tido parte do produto importado, 20% importado, 40% importado, por isso que tem essa diferenciação. Aqui seria 100% nacional e aqui ele tem parte importada. Isso é o CST, tá, pessoal? Também aparece no nosso código de imposto a informação do CST. É bastante importante. E aí, depois desse overview, vamos entender como isso será configurado no SAP. Vamos criar toda essa máquina aqui, pessoal. Passo número 1. Nós precisamos, então, cadastrar os códigos de impostos. É o primeiro passo. Eu vou cadastrar um aqui de exemplo para vocês. Eu vou acessar Administração, Definição, Finanças. Vou entrar aqui na aba Impostos e vou acessar a opção Código de Imposto. Pessoal, a ideia não é que vocês repitam aí, tá? Eu vejo que às vezes tem gente que quer repetir o que eu estou fazendo, mas a ideia é eu faço um pouco mais rápido e depois vocês podem assistir novamente lá no YouTube, aí vocês podem, se quiserem, repetir o exercício para fixar e aprender, tá? O código de imposto, pessoal, ele vai ter então o código dele mesmo em si, né? Eu vou criar um código, por exemplo, 5102-02. Aqui eu posso colocar a descrição do meu código de imposto, ou seja, como é que eu quero chamar isso daqui. Tá? E aí eu poderia dizer que aqui eu vou ter um ICMS de 7%, pode ser. Eu tenho ICMS de 7%, eu tenho IPI de 15%, por exemplo. Eu tenho PIS de 0,65%. Vocês vão colocar toda a situação de vocês. E tem um COFINS de 3%. Eu vou selecionar a combinação de impostos, e aí eu vou pegar essa primeira, porque essa primeira representa o IC de ICMS, IP de IPI, PI de PIS e CF de COFINS. Já me trouxe aqui embaixo os 4 tributos, os 4 impostos. Eu sou obrigado a informar um CFOP de entrada e um CFOP de saída. Pessoal, eu estou criando esse código de imposto pensando numa venda. Então, eu vou pôr o meu CFOP de saída como 5102. Já coloquei aqui. E eu poderia colocar um CFOP de entrada. Nesse caso, eu poderia usar o 1102, seguindo aquela lógica. CFOPs de entrada começam ou com 1, ou com 2, ou com 3. CFOPs de saída começam com 5, ou com 6, ou com 7. Está aqui apontado o meu CFOP. E depois eu vou dizer as minhas alíquotas, tá? Nesse caso, eu vou clicar aqui no campo do ICMS e vou selecionar uma alíquota de 7%, que é o meu caso. Eu vou colocar na segunda linha um IPI aqui, pessoal, de 15%. Vou colocar uma alíquota de PIS de 0,65% e vou colocar uma alíquota de COFINS de 3%. Indiquei as alíquotas e agora eu preciso indicar o CST. Aqui, pessoal, eu vou colocar 00, representando que eu sou tributado integralmente, né, nessa operação. O CF, os outros tributos, impostos, também possuem CSTs, tá? Eu vou colocar que o meu CST do IPI é 00 também. Vou colocar que o CST do PIS é 01 e vou colocar que o CST do COFINS é 01. Pessoal, é necessário entender o CST para cada tipo de imposto. Cada tipo de imposto, ou seja, ICMS, IPI, PIS, COFINS, tem uma tabela própria para os CSTs, que deve estar adequado com o que a empresa de vocês precisa, trabalha, está, né, quadrada aí fiscalmente. Isso aqui é cadastrar, a pessoa é criar um código de imposto. Tá? Eu vou só guardar esse código aqui na memória, vou dar um adicionar, e com isso eu acabei de gerar um código de imposto. Vou clicar aqui no binóculo para localizar e vou voltar no código de imposto já cadastrado, já criado. Vou criar mais um, tá? Eu vou selecionar de novo aqui código de imposto
e vou cadastrar no SAP um segundo código de imposto. Esse daqui, eu vou colocar que o código dele é 03. Ó, o primeiro é o 510202 e aqui eu coloquei como 510203. Por que eu coloquei 01? Por que eu coloquei 5102? Para indicar o CFLP. Tá? 5102 é o CFLP que eu estou usando aqui de saída. 02 e aqui embaixo 03 é só para ter um sequencial. Então, se eu criar um quarto código para o CFLP 5102, eu vou ter o 04, o 05, o 06, o 07, o 08 e por aí vai. Eu poderia até aproveitar aqui o que eu já preenchi no outro para ser mais rápido. E aqui eu vou dizer que eu tenho um ICMS de 12%. Vou repetir a combinação, vou usar os mesmos CFLPs, né, para esses processos. Só um segundo, pessoal, por favor. Opa, desculpa, pessoal, voltei. E aí, preenchi os CFLPs, né, dando sequência. Agora eu vou preencher os códigos, né, as alíquotas dos impostos, tá? Até aproveitando para dar uma dica aqui para vocês, ó, não é a hora da dica, mas vou fazer agora. Ó, eu posso dar um botão direito aqui nessa tabela, ó, e copiar essa tabela, e aqui nesse grid de baixo, botão direito colar. Ele me pergunta aqui se tem cabeçalho nessa tabela, eu vou dizer que sim. Ó, que prático, ó, já preencheu para mim os campos, tá? Rápido, né? Não preciso gastar tempo aqui. Só que aí, no caso do ICMS, eu teria que trocar, já que aqui eu estou querendo considerar uma alíquota de ICMS de 12%. Com isso, senhores, vou dar um adicionar. Deixa eu colocar aqui meu código de imposto. Então, agora eu tenho dois códigos de imposto. Tá? Por que eu fiz dois? O primeiro código de imposto é para representar a operação onde o ICMS é 7%, e o segundo código de imposto é na operação que eu tenho 12%. Depois eu teria que cadastrar, pessoal, eu fiz o 712, eu poderia cadastrar com 18%, que é uma venda dentro de São Paulo, com 4%, que seria uma exportação, e assim nós vamos tendo no SAP diversos códigos de impostos. Código de imposto criado, né, ele está pronto no SAP, mas o SAP ainda não tem a inteligência. Se eu parar aqui, o código de imposto está pronto. Só que aí, quando eu chegar na nota do SAP, eu tenho que colocar manualmente. Tá? Então, ele está pronto, mas não está automático. Agora, eu quero deixar o SAP inteligente para que ele possa indicar automaticamente os meus impostos. Isso é a determinação, tá? Ainda no mesmo menu do SAP, gente, aqui ó, que eu tinha acessado, eu tenho a opção determinação do código de imposto. Reforçando aí, tá? Para depois vocês estudarem. Administração é o caminho, definição, finanças, tá? Opção finanças. Dentro de finanças, pasta imposto, aqui é a pasta imposto, e dentro de imposto, a determinação do código de imposto. Nesta janela, senhores, é que nós fazemos de fato a determinação. O SAP nos permite trabalhar com até 4 tipos de determinação. Nós temos determinação para materiais, para itens de serviço, tá? Para documentos de serviço e para impostos retidos na fonte, ou seja, são 4 tipos. No Brasil, pessoal, a gente não usa documento de serviço, exceto algumas empresas, é um caso bem específico, tá? Mas nós temos item de material, item de serviço e para empresas de serviço a gente vai ter impostos retidos na fonte, tá? Ou seja, pessoal, o SAP é capaz também de indicar automaticamente quais impostos precisam ser retidos numa nota. Mas eu quero falar um pouquinho para vocês o que é um item de material e o que é um item de serviço. Deixa eu acessar aqui o cadastro do item, ó. Vou pegar o módulo estoque, cadastro do item. Vou pegar aqui um televisor, um produto que eu deixei cadastrado, que é o televisor Sony. Aqui eu tenho um produto, pessoal, um código, um nome de produto. Ele é um item estocável, posso vender, posso comprar.
E aqui no cadastro do SAP, a gente vai enxergar essas duas opções. Item de serviço e item de material. Tá? É no cadastro dos itens de vocês que a gente determina se aquilo é um serviço ou se aquilo é um material. Bom, parece simples aqui, senhores, né? Serviço, né, em geral, são as prestações de serviço. Material, os materiais, os produtos, aquilo que é físico, tá? Mas tem que tomar um certo cuidado aqui. Tem, às vezes, algumas empresas têm algumas situações um pouco específicas, então temos que ter uma atenção, pessoal. Mas tem uma regra simples, tá? A regra que é o seguinte: se o teu item for tributado pelo ICMS, você deve cadastrar o item como tipo material. Já se o teu item for tributado pelo ISS, o Imposto sobre Serviços, né, você deve cadastrar o seu item do tipo serviço. Essa é a regra. O meu produto, o meu item, é tributado pelo ICMS, marca material. O meu item, né, é um serviço, uma prestação de serviço e é tributado pelo ISS, marca que é a opção serviço. Eu tenho aqui um televisor e aqui a opção material. É por isso que aparece, gente, na determinação, essas opções, né? No fundo, o SAP, ele quer saber de nós o seguinte: você vai criar uma determinação para um item de material ou para um item de serviço? Tá? Que é exatamente a opção aqui do cadastro do item que eu mostrei anteriormente. Vou criar uma regra para um item material. Aqui já tem umas opções prontas. Eu vou criar do zero. Eu vou desfazer o que está cadastrado aqui para criar uma opção do zero e vocês compreenderem a ideia de como isso é feito, tá? Bom, como que isso é preenchido, pessoal? Se vocês entrarem aqui pela primeira vez, a tela de vocês vai estar limpa, exatamente como está agora. Ao acessar aqui, então, eu vou selecionar item a material, porque a minha empresa é uma empresa de produtos, eu tenho aqui ICMS. E aí nós temos aqui, nessa primeira linha, até 5 campos chaves, tá? Eu já explico o que vai ser esse campo-chave. No campo-chave número 1, nós temos aqui várias opções. O que é isso, gente? São todas as variáveis que o SAP pode ler para indicar automaticamente um código de imposto. Vamos para a prática, né? Olha só, o SAP ele pode indicar um imposto de acordo com o seu parceiro de negócio, de acordo com o código do teu item, de acordo com o teu NCM, com o estado do cliente ou do fornecedor, o grupo do fornecedor, o grupo do cliente. Existem N variáveis para que vocês possam construir uma lógica para o SAP indicar os impostos corretos. Por exemplo, como eu estou trabalhando aqui pensando no ICMS e o ICMS é por estado, eu poderia colocar a variável aqui, pessoal, do estado. Tá? Então, no campo-chave 1, eu vou selecionar estado. É isso que eu preciso e quero até aqui. Depois que eu fiz isso, eu vou entrar aqui nessa linha número 1. Eu vou dar 2 cliques na linha número 1 e vou chegar nessa subtabela. Nessa subtabela, eu teria que dizer os estados. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, o estado do Ceará. Quero trabalhar com o estado do Ceará. Imagine que a minha empresa vende produtos para o Ceará. Então, eu vou selecionar aqui o Ceará. Agora, eu vou entrar na linha do Ceará, no estado do Ceará. Vou dar 2 cliques. Abrir aqui o Ceará. Vou colocar a partir de que data essa regra será válida. Eu quero que ela seja válida desde o início do ano. E, por fim, eu vou dar 2 cliques aqui nessa data para enxergar aqui no SAP as utilizações. Lembrem-se, pessoal, que as utilizações, na prática, é a nossa natureza da operação que aparece numa nota, numa DANF. A natureza da operação, ou seja, a utilização, ela também pode ser completamente customizável, pessoal. Existe uma tabela do SAP onde nós cadastramos as nossas utilizações. Inclusive, está aqui do lado esquerdo. Eu posso acessar a nota fiscal aqui e abrir o item utilização. É aqui que nós cadastramos as utilizações, as naturezas, né? A natureza da operação da empresa de vocês. Então, de acordo com a minha natureza de operação, qual que é o imposto que eu quero que o SAP atribua para mim?
Como eu estou pensando aqui numa revenda, eu vou usar essa utilização. Venda adquirida de terceiros. Essa linha aqui. Importante aqui, pessoal, observem que tem aqui 3 colunas. A primeira coluna vai servir para a gente apontar o imposto nas operações de compra. A segunda está escrito aqui código do IVA, mas serve para a operação de venda. A tradução não ficou muito boa aqui para a gente, mas essa segunda coluna é para indicar os impostos nas operações de venda, na nota de saída. Então, eu vou clicar aqui, no meu caso, eu estou pensando numa venda. Aqui eu vou dar um Tab e vou selecionar o código de imposto que eu quero escolher. Nesse caso, eu tenho que pegar aquele que eu cadastrei antes, né? Reparem que eu tenho 3 aqui casos, ó, o 01, o 02 e o 03, e eu quero para o Ceará. Para o Ceará é 7%. Então, eu vou selecionar a opção, esse código, o 5102, 2, onde o ICMS é 12%. Seleciono esse. Posso ter esses impostos numa operação de compra? Sim, também. Eu teria que fazer a determinação e também pensar nas entradas, nas compras. Mas eu não quero se preocupar com a compra agora. Vou seguir no exemplo da venda. Aqui é muito importante agora, pessoal. A gente vai ter que salvar todas essas telas. Ó. Atualizar, ok. Atualizar, ok. Atualizar, ok. E atualizar aqui no fim. Feito isso, eu já criei uma regra e ela já vai ficar funcional. Vamos testá-la. Eu vou abrir aqui, posso acessar aqui pelo módulos, né? Vendas, vou abrir uma nota fiscal de saída e vou selecionar um cliente. É claro que eu tenho que pegar um cliente que é do Ceará, senão a minha lógica não funciona. Olha, eu vou pegar esse cliente aqui, o Parque das Crianças. Se eu selecionar a aba Imposto, pessoal, observem que eu já deixei esse cliente cadastrado sendo aqui do Ceará. Tá? Na aba Imposto, eu consigo enxergar qual é o estado desse cliente. Essa informação fica aqui no cadastro do cliente, o endereço do cliente fica no cadastro do cliente. Na aba Conteúdo, eu vou dizer o meu produto. Então, eu vou selecionar aqui o exemplo do televisor Sony. Posso dizer o preço desse televisor, eu vou dizer que são R$ 4.000. Observem também que o código de imposto ainda não apareceu aqui. Normal. Claro que eu posso pôr manualmente, mas né, eu quero usar o automático do SAP. Para essa lógica acontecer e iniciar, pessoal, o gatilho é preencher a utilização, né? A natureza. Qual que é o motivo da minha venda? É uma revenda? É um brinde que eu estou mandando para o cliente? É uma remessa? Para cada motivo dessa operação tem que estar cadastrado aqui na tabela do SAP. Eu vou selecionar, então, a venda adquirida de terceiros. E quando eu seleciono aqui, observem que o imposto que eu coloquei já trouxe automaticamente, pessoal, o 510202. Tá? Aqui eu consegui chegar, né, e mostrar para vocês como a determinação, né, de impostos do SAP funciona. Notem que o 5102, o cliente é do Ceará, e o Ceará trabalha com uma alíquota de 7%. Né? Funcionou a minha determinação. Bom, pessoal, é evidente que eu dei um exemplo, né? Eu teria que preencher vários casos aqui, porque no fundo, talvez eu não venda apenas para o Ceará. Se eu vender só para o Ceará, tá lindo, tá pronto. Mas eu posso ter diferentes produtos e diferentes estados onde eu posso vender. Tá? Existem também, senhores, aqui muitas regras. Vamos pensar aqui mais um caso, mais um exemplo, tá? Se eu sou uma empresa que eu vendo aqui para o Brasil inteiro, isso significa que talvez eu tivesse que criar 27 regras, porque eu tenho aqui os 27 possíveis destinos, né? Então, eu vendo para o Ceará, eu vendo para o Acre, eu posso ter uma situação onde eu vendo aqui para Pernambuco, eu vendo para o Paraná, eu teria que ir colocando todos os estados aqui, e aí eu teria que entrar estado a estado, por exemplo, eu vou entrar no Acre, preencher a data aqui inicial, entro aqui na linha e aqui dentro da utilização eu indico o meu código de imposto, tá? Ou seja, coloco todos os estados, entro em estado por estado e aí determino a minha alíquota. Olha só, pessoal, vamos fazer o exemplo de Pernambuco. Pernambuco também é 7.
Eu criei a regra para o Ceará, mas ela está só aqui na primeira linha. Eu posso entrar na linha 3, que é Pernambuco, eu dei 2 cliques na linha 3, a data inicial é 1/1, 2 cliques aqui na data, aqui na linha da venda adquirida de terceiros, eu posso indicar o meu código de imposto, o 5102, de 7%. Certo? Vou dar um atualizar, ok, atualizar e ok. Para o Paraná, eu vou entrar aqui na linha do Paraná com 2 cliques, também colocar uma data. O Paraná é 12%. Se eu vender de São Paulo para o Paraná, eu teria uma alíquota de 12%. Aqui na venda adquirida de terceiro, eu posso indicar aí o código de imposto, onde eu tenho uma alíquota de 12%, que é essa linha. O terceiro código de imposto aqui tem uma alíquota de ICMS de 12%. E aqui a minha regra vai ser construída e ela vai estar funcionando dentro do SAP, pessoal. Só que aí, com certeza, tem gente pensando, puxa, isso dá um trabalho, né? Eu vendo para o Brasil inteiro, na minha empresa, 27 estados, produtos diferentes, isso fica grande e complexo. Pessoal, dependendo da situação, a gente pode agir aqui e pensar de uma forma simplificada, agrupada. Olha só o que eu posso fazer. É possível, se vocês notarem na minha tabela lá de impostos, né, por estado, se vocês observarem de São Paulo para os outros estados, na verdade eu tenho 4 alíquotas. Eu tenho a alíquota de 4, que é para o exterior, eu tenho 7 para a maioria dos estados, tenho 12 para outros estados e tenho 18 para São Paulo. É possível criar esta lógica apenas com 4 linhas aqui na determinação, e não 27. O que eu posso fazer? Existe uma variável aqui chamada grupo de estado. Eu vou selecionar a opção grupo de estado. O que é o grupo de estado? Eu posso agrupar todos os estados que são 7, depois todos os estados que são 12, todas as opções que eu posso, né, juntá-las, eu vou colocar isso no grupo. Isso vai ser feito, pessoal, no cadastro do cliente, tá? Eu acesso o cadastro do meu cliente, ó, abri aqui o cliente, acesso a aba de endereços, né, onde eu coloco aqui o endereço do cliente, e vou pegar o endereço do cliente. Ó. No endereço do cliente eu tenho o estado, né, é o estado daquele cliente. Aqui está uma dica para vocês, hein? Aqui no estado, pessoal, a última opção chama-se definir novo. Quando eu entro no definir novo, seria para criar um novo estado. Claro que ninguém sai criando um novo estado aí à vontade, né? Mas se vocês observarem, existe uma coluna aqui chamada Código do Grupo. E aqui eu posso vincular o estado de Pernambuco ao grupo 7%. Como eu vinculei o grupo Ceará, ou melhor, o estado Ceará, no grupo de 7%. Ah, Alagoas também é 7, Roberto. Então é só clicar aqui e selecionar o 7. Né? Ah, o Amapá é 7, então põe 7 para o Amapá. Ou seja, pessoal, eu tenho um grupo chamado 7%. E todos esses estados eu vinculo no 7. Então, eu fiz uma regra por grupo de estado. Detalhe, pessoal, esse grupo, ó, deixa eu ver São Paulo, a São Paulo já está com 18. Esse grupo, ele é criado aqui, ó. Quando eu entro nesse campo, eu posso entrar em definir novo e aqui eu crio um grupo. Poderia criar um grupo de 4% e depois que eu criei o grupo de 4%, ele fica disponível na minha lista aqui, tá? Vou deixar com 7. Ou seja, entrem no cadastro do cliente e criem esses grupos de estado e vinculem cada estado a um grupo dentro do SAP. Atenção aqui que ele mudou o meu estado, né? Teria que voltar o estado aqui para o Ceará e o município é Fortaleza. Ele acabou trocando ali porque eu estava cadastrando o grupo. Legal. Agora que eu tenho os estados em grupos, eu posso usar a variável do grupo. Então, eu poderia trabalhar com a opção grupo e não por estado. Isso aqui é opcional. A gente tem que escolher o que é mais fácil. Se eu trabalhasse por grupo, pessoal, eu selecionaria aqui o grupo de estado e vou fazer o mesmo processo. Eu vou abrir essa linha 2 aqui com 2 cliques. Só que agora eu seleciono um dos grupos. Eu posso pegar o grupo de 7%.
2 cliques aqui nessa linha. A partir de que data isso é válido? 2 cliques de novo na primeira linha. Na utilização desejada, eu vou indicar o imposto que eu quero trabalhar. E aí eu poderia colocar 7%. Resumindo, todos os estados que eu coloquei no grupo 7% já vão aderir à minha regra. Desta forma, bastaria, pessoal, que eu colocasse aqui 4 linhas. Uma linha para o 7%, uma linha para o 4%, uma linha para o 12% e uma linha para o 18%, que é a operação dentro do estado de São Paulo. Com 4 linhas, eu já conseguiria pegar as 4 situações possíveis de alíquota dentro do ICMS. Tá? Então, notem que aqui cabe uma inteligência, não é só ir fazendo, tem que usar a inteligência para ter menos trabalho possível, né? Apesar de eu poder fazer estado por estado, muitas vezes não é aconselhável, você só está deixando o seu trabalho maior, faça por grupo, que a lógica pode ser e será bem menor. Tá? Por que existem os campos-chave? Campo-chave 1, campo-chave 2, campo-chave 3, senhores? Em alguns casos, eu preciso combinar situações. Pode ser que eu tenha uma regra na minha empresa que é o seguinte: se eu fizer uma venda lá para o grupo, lá para o Nordeste, que é 7%, né, que tem um grupo aqui de 7%. Se eu efetuar uma venda para o Nordeste, mas se for um item, um LCM específico da minha empresa, pode ser que o imposto lá seja zerado. Eu tenho uma condição especial para aquele produto, para aquele item, quando eu vendo, mas somente quando eu vendo para o Nordeste. Olha o caso específico. É só para um produto e somente quando eu vendo para o Ceará. Mas vamos deixar mais específico ainda. Se eu vender o mesmo produto aqui em São Paulo, eu tenho que pagar imposto. Só que se eu vendesse esse produto, o mesmo produto, para o estado do Ceará, eu tenho um benefício fiscal e aí eu sou tributado ou não sou tributado. Tá? Nesse exemplo, eu teria que usar aqui os campos chaves para fazer essas combinações. O que eu faria? Eu posso selecionar, então, o campo Estado, e aí eu uso o campo chave 2, que é por item. Ou seja, o SAP vai combinar o Estado e o item. Entro aqui com 2 cliques, seleciono aqui o Estado que eu quero trabalhar, que é Ceará, e coloco o item que eu quero que eu tenha essa regra. Por exemplo, poderia ser esse notebook. Se essas duas coisas acontecerem, aí o SAP vai indicar o imposto que eu desejo. 2 cliques na primeira linha, determino a data inicial, 2 cliques de novo, vou escolher a utilização que eu quero. Cuidado, a primeira coluna é para compra, a segunda coluna é para venda, tá? Está escrito código do IVA, mas aqui é a opção para venda. E aí eu poderia escolher um código de imposto, por exemplo, zerado aqui, ó, onde o meu ICMS aqui é de 0%. Tá? Gravo, ok, gravo aqui essa tela de novo e gravo aqui no final. Cuidado, tem que ir salvando até o fim para o SAP observar todas as regras, tá? Por fim, senhores, atenção aqui no seguinte, tá? Eu tenho 3 linhas aqui. Eu posso ter inúmeras linhas, aqui é ilimitado. Só que o SAP vai respeitar uma prioridade, tá? O SAP começa a ler isso aqui da primeira para a última linha. E quando o SAP encontrar ali a opção válida, ele para naquela linha. Exemplo, se nessa primeira linha tem uma regra aqui para o Ceará, e tenho, né? E aí eu estou fazendo uma nota onde eu queria que ele caísse na terceira linha, eu vou ter problema. Porque aí eu coloquei o item específico para o Ceará, mas ele vai cair na primeira linha de regra e vai indicar o imposto errado. E é por isso que eu tenho essas flechinhas, para mexer aqui na prioridade. Nesse exemplo, essa exceção aqui do estado e aquele item tem que ficar em cima. Então, eu seleciono a linha 3 e subo aqui para cima e para cima. As regras mais prioritárias, as exceções de vocês, aquelas que exigem uma maior combinação aqui, senhores, tem que estar nas linhas de cima, tá? Porque aí o SAP vai ler o estado. É do Ceará? É.
mas aí eu estou vendendo qualquer outro produto lá para o Ceará, ele não cai nessa primeira regra. Agora, quando eu vender para o Ceará e for lá o notebook específico, esse notebook Dell, aí ele vai cair na primeira linha. Tá? Então, é assim que nós utilizamos e funciona, pessoal, a determinação de impostos. Por fim, senhores, podem existir regras padrões, né? Aqui embaixo tem 2 botões que seriam para os impostos padrões. Ó. Ou seja, qual que vai ser o seu imposto padrão nos processos de venda ou de compra se nada disso aqui acontecer? Imagine que eu tenho uma condição que não caiu na primeira linha, não caiu na segunda e não caiu na terceira. Então, eu poderia usar essa janela e pôr um imposto padrão. Tá? Se nada disso aqui acontecer nas 3 primeiras linhas, utilize um imposto padrão que vai estar informado aqui nessa tabela de baixo. Muito bem, senhores. Então, com isso, eu consegui chegar no final para vocês, né, da utilização aqui da determinação automática. Só mais uma visualização para vocês verem funcionando, tá? Vocês vão selecionar aqui o cliente adequado, né, o cliente que vocês estão vendendo, o produto, né, que vocês estão comercializando aqui, a quantidade, preço, isso aqui vai ser, né, evidentemente, do negócio de vocês. E no momento que vocês selecionarem a utilização, eu vou escolher aqui a venda adquirida de terceiros, a determinação ocorre e o SAP indica o meu código de imposto, tá? Se eu tivesse mais linhas aqui, pessoal, com outros produtos, o SAP faz a determinação por linha, tá? Ou seja, toda vez que ele faz determinação, ele olha quem é o meu cliente que está no documento, qual é o item da linha, para ele poder tentar encontrar o imposto correto e adequado aqui na linha. Bom, eu fiz o exemplo aqui da determinação com o cliente, pessoal, mas essa mesma lógica serve para os fornecedores. Empresas que compram muitos materiais, empresas que se creditam de impostos, né, nas operações de entrada, também precisa ter os impostos de entrada bem mapeados para o SAP calcular os créditos de impostos. Tudo que eu ensinei aqui também vale para operações de entrada numa compra com fornecedores. Bom, acabei, pessoal, essa parte aqui. Na verdade, o meu tempo aqui está até estourado. Eu prometi que ia trazer uma dica para vocês e vou fazê-la, tá? Pessoal, dica, tá? Truque, dicas e truques, sessão dicas e truques. Todo mundo gosta de usar teclas de atalho, né? F1, F2, F2 abre tal coisa. E no D1 também dá para configurar isso, pessoal. Se vocês acessarem aqui ferramentas, eu tenho a opção aqui dentro de ferramentas, meus atalhos. Em meus atalhos, eu posso entrar aqui em personalizar. Selecionem aqui a tecla de atalho que vocês desejam. Vou pegar o F2, por exemplo. Eu quero que o F2 abra o pedido de venda. Então, eu seleciono F2, seleciono o módulo vendas e pego aqui o meu pedido de venda. Clica no atribuir. Tá? Agora, eu vou colocar aqui o F3. Vou selecionar compras e quero que o F3 abra o pedido de compras do SAP. F3, compras, pedido de compra e clica no atribuir. Com isso, o SAP vai atribuindo teclas de atalho para vocês. Aqui em lista, eu consigo enxergar quais são as teclas, né, e o que está atribuído. Feito isso, já está pronto, ok? Vou pressionar aqui um F2 no meu teclado e o pedido de venda vai abrir. E se eu pressionar um F3, o pedido de compra abriu. Usem os atalhos, né? Reparem que isso é personalizado, né? Cada usuário cria o teu atalho, como ele achar melhor, para aquilo que faz mais sentido no trabalho dele. Acessei como? Ferramentas, meus atalhos, personalizar. É aqui que vocês criam isso.